Aliás, se você não me segue, você tá chegando hoje nova nessa live, eu quero te dizer que uma das coisas que você vai ver muito aqui na minha página, muito aqui no meu canal, é a questão de eu falar muito sobre estudar. E aí a gente já vai entrar no conteúdo, porque hoje a gente tem conteúdo. Pega papel e caneta. Ah, mas eu tô sentada aqui no meu sofá. Tá entrevada? Tá entrevada por acaso? Tu não pode se levantar do sofá, pegar papel e caneta pra anotar as coisas? Entendeu? Ou tu simplesmente tá com uma memória incrível que não vai esquecer de nada. Então levanta aí do sofá, vai pegar, né, o papel e a caneta pra anotar todas as coisas, entendeu? E já quero te pedir de antemão aí um super favor pra você botar o seu dedo aí no coração, né? Eu já tinha explicado isso numa das nossas lives, o que significa, então, coloque o dedo no coração para o Instagram entender que essa live já começou aquecida, né? E já pega o aviãozinho e manda para as pessoas que você gostaria de convidar, para aquelas pessoas que trabalham aí com venda, né? Para pessoas que querem aprender a vender, que precisam aprender a vender, né? Para que elas sejam partes integrantes aqui da nossa live, ok? Então pega papel e caneta. Eu não sou muito de ficar me rodeando, nem de ficar me enrolando pra entrar logo no conteúdo. Eu já gosto logo de a gente já começar a falar, já começar mesmo aí a falar o que realmente importa. Então, vamos lá, papel e caneta. Hoje eu quero falar para vocês dos principais erros que muito vendedor comete, né? Do que muitas vezes você tá cometendo e você nem se percebeu, e aí talvez você esteja perdendo de vender mais, que talvez você esteja perdendo de ter mais alcance aí com seus resultados de venda, com ter mais alcance com seus clientes. Talvez você poderia estar tendo resultados melhores, talvez são alguns ajustes que você precisa fazer, mas é importante que você tenha consciência desses ajustes, ok? É bem importante mesmo. Então, como eu tava falando, se você é nova, se você foi convidada, se você nunca assistiu uma live minha ou uma aula minha, se você já tá chegando aqui, bem-vinda, já clica aí em seguir, já começa a me seguir e você vai ver que praticamente todos os dias eu falo sobre estudar. Estudar, estudar, estudar. E aí eu sempre faço algumas análises de pessoas que têm muito resultado. Então, eu sempre, quando eu vou fazer uma análise de alguém que tenha resultado em qualquer área da vida, por exemplo, um médico, por exemplo, um advogado, em qualquer profissão, não importa. Eu sigo algumas pessoas de profissões totalmente diferentes das minhas, pessoas que trabalham com venda, pessoas que não trabalham com venda, pessoas que são especialistas, pessoas que são acima da média, pessoas que realmente têm um resultado incrível naquilo que fazem. E eu sempre observo algo, essas pessoas, elas não são rasas em conteúdo. Essas pessoas, elas estudam. Essas pessoas, elas se aperfeiçoam. Essas pessoas se capacitam. Essas pessoas, elas são acima da média. Elas abrem a boca e não sai groselha, como diz meu marido, né? Meu marido fala, ai, tá falando groselha, tá falando bobagem. Então, essas pessoas, elas, quando abrem a boca, são verdadeiras aulas que elas dão. Elas sabem do que elas estão falando. Elas têm propriedade daquilo que elas estão dizendo. Então, a importância de você estudar, a importância de você se capacitar. Então, por exemplo, você tá aqui nessa live, sabe? Essa não é só uma livezinha pra gente falar de algum assuntinho qualquer. Não, isso aqui vai ser conteúdo, vai ser aula. Assim como as 3 primeiras aulas que eu dei, que estão lá no meu YouTube. Então, se você tá precisando aprender mais sobre venda, você precisa estudar. Porque o conhecimento, ele vai te levar num patamar onde a maioria das pessoas não vão chegar. Ponto. Essa é a grande verdade. Estudar dá trabalho. Estudar requer dedicação. Estudar requer empenho. Estudar requer realmente que você faça algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Ponto. E aqui já tem um abismo, né? Aqui já existe uma grande diferença entre as pessoas que têm um excelente resultado naquilo que fazem e pessoas que estão na média, entende? Então, uma das coisas que eu escolhi fazer quando eu comecei na venda direta há 13 anos atrás, eu falo isso sempre, meu Deus, algumas pessoas daqui a pouco não vão mais suportar me ouvir falando isso, mas eu escolhi não ser rasa, entendeu? E aí já vai pro ponto 1 da nossa aula, que são os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, é que eu não enumerei. 8 erros de um vendedor. Então aqui já é o erro 1, tá? E o erro 1 é não dominar aquilo que vende.
Entendeu? Não dominar aquilo que vende. E como é que você domina aquilo que você vende? Como é que você domina aquilo que você faz? Se você tiver propriedade, se você tiver conteúdo, se você saber o que você está falando. Por exemplo, se eu vou vender um mouse, ok? Se eu trabalho na área de suprimento, né? Se eu trabalho na área de internet, não, né? Na área de computador, de utensílios, né? Então, se eu trabalho na área de utensílios e eu vendo mouse, por exemplo, eu posso simplesmente falar que o mouse serve, né, para poder, é um acessório que eu vou utilizar do lado direito, do lado esquerdo e tal. Eu posso simplesmente vender dessa maneira. Aliás, eu nem tenho muita informação para dar de um mouse porque eu não entendo muito, né, sobre isso. Por quê? Porque eu não domino, não é o que eu vendo. Então, o que eu percebo? As pessoas, elas são rasas. Elas são rasas. Sabe? É importante que você se questione agora. Eu hoje sou rasa. Eu tenho propriedade, eu tenho conhecimento, eu tenho conteúdo. Eu sei dar uma aula sobre aquilo que eu vendo. Eu sei arrasar, eu sei explicar de A a Z. Eu sei falar para que serve, como usa, das suas propriedades, dos diferenciais dos meus produtos. Eu sei realmente dar uma aula, né, técnica, aula técnica daquilo que eu vendo. Eu tenho conteúdo e embasamento técnico daquilo que eu vendo, do produto ou do serviço. Eu sei explicar, eu sei me apresentar, eu sei me posicionar, eu sei falar daquilo que eu faço, ou eu sou rasa. E aí, gente, eu quero falar pra vocês algo bem importante, tá? Muitas vezes falta pras pessoas a questão da consciência. Consciência. Se você tem consciência, né, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa melhorar. Isso já vai te levar para um outro nível. Então, quando eu comecei a trabalhar na venda direta, eu tinha consciência que eu não tinha domínio daquilo que eu vendia, dos produtos que eu representava. Eu não tinha domínio técnico, eu não tinha informações completas. E aí eu escolhi estudar. Para quê? Para quando eu fosse falar do meu produto, para quando eu fosse falar das propriedades técnicas daquilo que eu vendia, dos princípios ativos, da formulação, né, da criação daquele produto, eu saberia falar disso de uma maneira que as pessoas iam ficar assim, ó. Meu, essa guria sabe o que ela tá falando. Ela não tá falando pouca bosta, não. Ela sabe o que ela tá falando. Ela tem conteúdo, ela tem propriedade, ela tem segurança. Essa semana eu apresentei o plano de carreira do negócio que eu trabalho, que é Mary Kay, aqui para uma pessoa, e a pessoa mora na Califórnia. A pessoa me metralhou de perguntas ultra técnicas sobre o plano de negócios, sobre percentuais, sobre ganho, sobre mercado, sobre situação do país. Me fez tanta pergunta, era uma consultora e o marido dela super entendido. Eles me fizeram tanta pergunta, que no final eu falei assim pro meu marido, se eu não soubesse de A a Z do meu negócio, eu teria perdido a oportunidade de fazer um grande negócio com eles. Entende? Então, talvez você esteja perdendo grandes negócios. Por quê? Porque simplesmente você não tem domínio. Por quê? Porque você não está estudando o suficiente. Então você precisa fazer uma avaliação. Hoje eu sou rasa? De 0 a 10. Qual é a nota que eu dou pro meu conhecimento técnico daquilo que eu vendo? De 0 a 10, coloca aqui pra mim. Qual é a nota que você dá? O que você vende? Eu vendo panela, eu vendo roupa, eu vendo óleo para carro, eu vendo caixão para funerária. De 0 a 10, qual é o conhecimento técnico aprofundado que tu tem hoje daquilo que você vende? É 5? É 7? É 10? Quanto que você tem desse conhecimento? Algumas pessoas já colocando aqui as notas, né? Então é muito importante que você olhe para você mesma e diga o que tá faltando eu estudar para eu poder realmente ter esse conhecimento. O que tá faltando eu entender para eu poder vender mais, para eu poder ter mais conhecimento. Quais são os assuntos que você precisa entender? Quais são os assuntos que você precisa estudar? E aí eu preciso te dizer, todos os dias eu acordo às 5 da manhã, eu oro, eu saio da minha cama, vou ali no meu banheiro, que é aqui do lado, escovo meus dentes, faço meu xixi, vou lá no closet e faço uma oração. Às vezes minha oração ela leva 1 hora, 40 minutos, às vezes um pouco menos, e aí eu pego meu iPad, pego os meus cadernos, ó, tá aqui, ó, aqui do meu lado. Pego os meus cadernos, eu desço lá para a sala com meu fone, ligo meu iPad e vou estudar.
Atualmente eu comprei 4 cursos, eu tô fazendo 4 cursos ao mesmo tempo, né? E eu vou estudar. Em uma época eu lia bastante, agora eu tenho feito curso. Então, o que acontece? Eu vou estudar antes de todo mundo acordar. Esses dias até meu marido disse, por que tu acorda tão cedo pra estudar? E eu digo, eu falei pra ele, Danilo, se eu deixar pra estudar, quando tu acordar ou quando as crianças acordarem, acabou. Não consigo, acabou, não consigo mais. Porque é um mãe daqui, um mãe de lá, é ele que me chama, meu telefone que toca, as pessoas que me procuram. E eu, Daniele, preciso de paz e silêncio pra eu poder me concentrar, pra eu poder estudar aquilo que eu quero estudar. Entendem? Então, o que eu quero falar pra vocês? Sobre a importância de você estudar. Quantas horas você estuda por dia? Eu tenho estudado uma média de umas 2 horas por dia dos assuntos que eu quero aprender, dos assuntos que eu quero dominar. Então, você precisa tirar um tempo para estudar. Quanto tempo você consegue estudar por dia? Eu não tô dizendo para você ficar 5, 10 horas estudando, mas você consegue estudar meia hora por dia? O assunto que você precisa para você melhorar, se você trabalha com o que você trabalha, meia hora, 45 minutos, 1 hora por dia. E aí eu te convido a fazer isso. Saia do raso. Saia imediatamente do raso e comece a estudar. Eu posto todo dia lá. Bom dia! Você já orou? Né? Já acordou, já orou, já estudou, já treinou? E eu coloquei como meta pra mim esse ano estudar 2 horas por dia e treinar 5 vezes na semana. Então, eu coloquei esses objetivos, essas metas, para eu conseguir o quê? Performar melhor. E aí eu comprei 4 cursos. Meu marido disse, meu Deus, como é que vai dar conta de fazer isso? E eu comprei os 4, e aí um dia eu faço um, outro dia eu faço outro. Eu tenho uns cadernos grossos aqui, ó. Aqui, ó, meu caderno grosso, ó. E aí eu vou anotando, e eu vou fazendo minhas anotações, eu paro, eu penso. Por quê? Porque eu não quero ser rasa, porque eu não quero ser meia boca. E é uma decisão sua não ser rasa, não ser média, não ser meia boca. Entende? Hoje eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de dizer que eu lidero a equipe de maior e melhor resultado do país no segmento de venda direta de cosméticos e maquiagem. Mas tudo isso veio da onde? De muito estudo. De muito estudo. Estudar venda, estudar liderança, estudar comunicação, estudar posicionamento. E atualmente eu tenho estudado assuntos nos quais eu não dominava. Assuntos que eu também não tinha interesse. Mas por quê? Porque eu entendo que para eu poder avançar mais para onde eu quero, eu preciso estudar mais. Porque o conhecimento que eu tenho, ele me trouxe até aqui. Então eu preciso estudar mais, ler mais, me capacitar mais, para eu poder falar melhor, para eu poder entregar mais, para eu poder me capacitar mais, porque eu não quero ser rasa. Eu nunca quis fazer parte da grande massa. E a grande massa, sabe qual é a verdade? A grande massa não gosta de se dedicar. A grande massa não gosta de estudar. A grande massa não gosta não gosta e não faz. Então, esse é o ponto 1. Estudar mais. Para quê? Para dominar, né, o que você vende. Então, a importância de você dominar aquilo que você vende. Se você não domina 100%, eu preciso te dizer, querido, está faltando empenho, está faltando estudo seu. Ponto. Isso é indiscutível, ok? Agora, ponto 2. Não conhece a busca dos seus clientes. O que os seus clientes estão buscando? Anota aí. O que os meus clientes buscam? Então, a importância de você conhecer o seu cliente. E eu falei disso na 3ª aula, ok? Tá lá no YouTube. Agora, o que os seus clientes buscam? O que os seus clientes estão buscando hoje? Então, eu não sei com que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho com lingerie. O que os seus clientes estão buscando quando eles vão comprar lingerie? Eu trabalho vendendo suplementação alimentar. O que os seus clientes estão buscando? Eu trabalho com cosmético e maquiagem. O que os seus clientes estão buscando? Eu trabalho com roupa. O que os seus clientes estão buscando? E nunca é a tua primeira resposta. Eu trabalho com roupa, os meus clientes estão buscando roupa. Não! Eu trabalho com suplementação alimentar, os meus clientes estão buscando suplementos. Não! Os teus clientes eles estão buscando além disso. Por exemplo, qual é o aspecto, qual é a imagem que a tua cliente quer ver quando ela coloca aquela blusa e quando ela se olha no espelho?
E eu já dei o exemplo pra vocês, né? De uma vez que eu fui numa loja em Porto Alegre comprar uma calça jeans, e aí o vendedor me perguntou qual era o efeito que eu queria ver ao me olhar no espelho quando eu me enxergasse dentro daquela calça jeans. Eu nunca esqueci essa pergunta. Eu nunca esqueci. Aí eu falei pra ele que eu queria parecer mais alta, com uma silhueta mais alongada, eu queria uma barriga comprimida e uma bundinha arrebitada. E aí ele pegou, esticou o braço, pegou o modelo da calça, me deu, experimentei aquele modelo e eu comprei aquela calça. Sabe? Então nunca é a primeira resposta. Ah, eu trabalho com roupa. E aí a pessoa quer... Não, a pessoa não quer comprar só roupa. A pessoa quer comprar uma imagem impecável no espelho. A pessoa ela quer comprar, se olhar no espelho e se sentir mais bonita. Talvez a pessoa tá gordinha e ela quer uma blusa que disfarce aquela barriguinha dela. Talvez a pessoa quer uma calça jeans para parecer com uma silhueta mais alongada. Entende? Então nunca é só a roupa, nunca é só o suplemento, nunca é só o cosmético. Talvez eu vendo maquiagem, meu olho é caído. E a minha cliente ela não quer comprar a maquiagem, ela quer comprar um olho mais aberto. Ela quer comprar um olho mais expressivo. Ela quer comprar uma boca mais definida. Uma pessoa ela nunca vai comprar uma injeção de ácido hialurônico pro lábio dela. Ela quer comprar um lábio avolumado, uma boca desenhada. Você precisa sair desse contexto raso. Você precisa sair desse contexto inicial. Você precisa se aprofundar. Você precisa começar a pensar com a cabeça do seu cliente. O que o meu cliente está buscando? O que o meu cliente quer não é só a roupa, não é a injeção de ácido hialurônico. Por exemplo, vou dar um exemplo bem radical. Tu é cirurgião plástico. Tu acha mesmo que o teu cliente ele tá buscando uma bola de plástico para botar embaixo do seio? Ou embaixo, ou em cima da musculatura do seio? Não! A tua cliente ela não tá buscando isso. Ela tá buscando um seio menor ou maior, um seio arrebitado, um seio no lugar. Ela tá buscando uma autoestima elevada. E eu posso falar isso pra vocês. Porque eu já fiz 2 cirurgias plásticas. 1 ano e meio depois que a Rafaela, minha filha menor, nasceu. Eu desenvolvi estria até a testa. Eu tava com... Meu Deus, eu amamentei o mais velho, eu não amamentei o Pedro. A Natália e a Rafaela eu amamentei. Quando eu parei de amamentar as gurias, meu Deus, o meu seio ficou parecendo uma meia com limão dentro. Então, quando eu fui botar o silicone, o que acontece? Eu fui naquele cirurgião, não é porque eu tava buscando uma bola de silicone pra botar dentro do meu corpo, não! Eu tava buscando um seio empinado, eu tava buscando eliminar aquela meia com limão dentro da minha vida. Eu tava buscando eliminar aquela pele toda cheia de estria que tinha na minha barriga. Então, se aquele cirurgião plástico, ele não pensa no que além eu tô buscando. E aí eu quero muito que você anote o que além do que eu vendo, o meu cliente está buscando. O que além da roupa, o que além da cirurgia, o que além da maquiagem, do cosmético, o meu cliente está buscando. A importância de você pensar no que além. Ah, será que o meu cliente ele tá buscando só um shampoo? Será que o meu cliente ele tá buscando só um condicionador, uma vez que eu tenho, por exemplo, um salão de beleza? Não! Tá buscando um cabelo mais alinhado, um cabelo mais bonito, um cabelo mais brilhoso, mas porque ele quer se olhar no espelho e ele quer dizer, nossa, eu estou me sentindo mais bonito porque esse meu cabelo está melhor. Então você precisa pensar além. E eu vejo que as pessoas, elas se concentram demais só naquilo que tu vende. Não! Saia desse raso, entendeu? Saia desse raso. Pare e pense, sabe? O que o meu cliente ele tá buscando? Ah, ele tá buscando só um batom? Não! Qual é o efeito que ela quer daquele batom naquela boca? Qual é o efeito que ela quer da sombra? Qual é o efeito que ela quer com aquela lingerie? Com aquele pijama? Sabe? Qual é o efeito? Você precisa se concentrar no efeito, no resultado, além daquilo que o seu cliente está buscando, ok? Beleza. 3. Não compreende o mercado. Então, erro 1, tá? Erro 1 aí. Quem quiser anotar, né? Não dominar o que vende, questão de ser raso em conhecimento, pouco estudo, não conhece o que os seus clientes buscam. 3, não compreende o mercado. É muito importante que você entenda qual é o mercado que você está inserido. Qual é o mercado que você está inserido? Quais são as regras do jogo? Quem faz parte desse mercado? Quem são os melhores, né? Quais são os melhores referenciais
no seu mercado, entendeu? Quem são hoje as pessoas que fazem ou quais são as empresas de maior destaque no seu mercado, para que você possa ter referenciais. Então é muito importante que você não entenda o mercado somente como mercado, mas que você possa entender o mercado como um todo. A importância de você entender o mercado como um todo. O que é o mercado? Você já parou para pensar o que é o mercado? O mercado basicamente é uma mesa que alguém coloca um produto para vender e alguém vem ali e pega aquele produto para comprar. Só que isso de uma maneira extremamente complexa. Então, quando a gente está falando de mercado, a gente está falando do fornecedor, a gente está falando do comprador, a gente está falando do vendedor, a gente está falando das características existentes do mercado que está inserido. Como é que funciona mais ou menos, como é que funciona de uma maneira bem completa, quais são as características do mercado que tu tá. Então, tem muita gente hoje, por exemplo, que está inserida no mercado de venda direta. Tem muita gente que está inserida no mercado da beleza. Mas como se comporta esse mercado? Esse mercado tem alta, tem baixa? O que está em alta hoje? Por exemplo, né? Então, se a gente... Eu vou dar um exemplo. E aí, pega o exemplo que eu vou te dar. Pega o exemplo que eu vou te dar. Vou te dar 2 exemplos, tá? Para tu pensar sobre isso. Para tu estudar e para tu pesquisar sobre isso. Mercado 1, preenchimento labial. Nunca se viu tantas mulheres fazendo preenchimento labial. Entendeu? Ou seja, nunca se viu o mercado da estética tão aquecido para fazer a questão do preenchimento labial. Mas o porquê? Quais são as características desse mercado? O que as pessoas estão... por que esse mercado está tão aquecido? Por quê? Porque alguém, em algum momento, pensou numa dor das pessoas que tinham o lábio com pouco volume, o lábio, né, com uma quantidade... pouco expressiva de volume labial, e aí essas pessoas foram procurar o quê? Alternativas. Alguém fez um estudo, com certeza, e identificou que isso incomodava as pessoas. Foi lá, procurou uma fórmula, criou um produto, e aí hoje existe o preenchimento do labial, que as pessoas têm feito muito. Então, esse é um ponto alto do mercado. Então, se tu tá trabalhando na área da estética, se tu tá trabalhando na área da beleza, tu entende? Hoje, o que tá em alta, por exemplo, nesse mercado, é isso, né? Assim, quando o Botox chegou no mercado, né? Então, você precisa estar ligada no que tá acontecendo no teu mercado. Por exemplo, vocês viram uma última reportagem da Chanel, das bolsas Chanel? Vocês fizeram uma análise? Ou não sei se vocês chegaram a ler. Eu tenho estudado muito o comportamento de alguns mercados de luxo. E atualmente, as bolsas de grife, elas não são mais um acessório de status. Elas não são somente um acessório de grife. As bolsas de grife, como Chanel, Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Hermès, essas bolsas de marca, essas bolsas de grife, atualmente, elas se tornaram... investimentos. Elas se tornaram um item de investimento. E aí eu tava lendo uma reportagem muito interessante da Chanel. A reportagem era exatamente que a Chanel, ela aumentou consideravelmente o valor das suas bolsas. Por quê? Porque as bolsas da Chanel hoje, elas são vistas, elas são tidas como um acessório, né? Não somente um acessório, mas sim como um investimento. Então, quando eu compro, por exemplo, uma bolsa da Chanel e eu pago 50 mil reais, muito provavelmente daqui a um ano ou mais, ela vai estar mais do que 50 mil. E aí, as bolsas da Chanel, como dessas outras marcas que eu trouxe para vocês, elas se tornaram investimentos. Então, as pessoas compram não somente como um objeto de status, porque é de uma marca extremamente conceituada. As pessoas compram porque elas se tornaram hoje um ponto de investimento. E aí, essa é uma mudança do mercado, porque até alguns anos atrás elas não eram vistas dessa maneira. Então, existem alguns modelos da Chanel que elas estão chegando no Brasil a 83 mil reais. Existem alguns modelos mais clássicos da Chanel que elas estão chegando a 83 mil reais. O modelo mais clássico, tradicional da Chanel, ele já ultrapassou 56 mil reais. Dani, uma bolsa não é simplesmente uma bolsa. É um acessório
de luxo, de uma marca extremamente renomada, muito bem avaliada. E hoje ela não é somente uma bolsinha, ela é, né, aí então um acessório de luxo. Então, recentemente, olhem isso. Estudando esse mercado, porque recentemente eu ganhei um reconhecimento da Mary Kay, e aí eu tenho um valor para poder comprar algumas coisas na Prada. Então hoje eu tenho um valor de 34 mil reais para poder fazer uma aquisição na Prada. E aí eu entrei no site e eu fui pesquisar. Eu fui ver os modelos das bolsas, eu fui ver o quanto que a Prada tá avaliada no mercado, né? Eu fui, né, fazer algumas avaliações. E aí eu falei pro Danilo, acho que eu vou comprar um Scarpin. Scarpin preto, nossa, super sofisticado. O Scarpin tá em torno de 7.900, esse Scarpin da Prada. E aí o Danilo me disse assim, não compra o Scarpin, compra ou duas bolsas, se tiver que colocar um pouco mais de valor também não tem problema, né? Compra uma bolsa ou compra duas bolsas da Prada, porque realmente, como a gente estudou, elas são hoje acessórios de investimento, não são somente acessórios, hoje elas são um investimento, né? E que vai valer muito a pena. Tu comprou, usou 1, 2 anos, se daqui a um pouco tu desejar vender, ela vai estar avaliada a mais, assim como, por exemplo, o ouro, né? Então, isso é algo para você que, por exemplo, trabalha no mercado de moda, avaliar. Então, o mercado muda. E se você não faz o estudo de mercado, o mercado, ele vai mudar. Ele vai sofrer algumas alterações. E se você não está ligada no teu mercado, no mercado ao redor, você perde a oportunidade de fazer excelentes negócios, ok? Ponto 4. Não usa de perguntas para domínio da conversa. Então, existe uma frase que eu sempre uso que é: quem pergunta domina a conversa. Muitas vezes o vendedor faz o quê? Ele não pergunta. Ele vai lá, atende a pessoa, ele não pergunta, ele não descobre o que a pessoa quer. Ele não vai perguntar para poder entender o que realmente a pessoa está buscando. E aí, esses dias eu fiz um stories, nós fomos numa loja da Mercedes aqui em Orlando, e a gente estava dando uma olhada, né, na questão de carro, fazendo uma avaliação, custo-benefício, o que atende às nossas necessidades hoje, né? O que nós estamos buscando, cada marca oferece um diferencial, enfim. E aí, num primeiro momento, nós fomos bem mal atendidos nessa loja, o vendedor nem deu bola pra gente, ok. Isso me fez lembrar quando nós fomos comprar nosso apartamento lá em Bento Gonçalves. Isso aí, gente. Quem tá chegando aqui, tá gostando da aula, já clica lá pra me seguir, né? Então, nós estávamos fazendo o quê? Nós fomos fazer... Danilo e eu, nós estávamos namorando, né? Nós tínhamos plano de casar e nós fomos olhar alguns imóveis. E eu lembro como se fosse hoje que a gente escolheu a melhor imobiliária de Bento Gonçalves. Nós entramos na imobiliária, estacionamos nosso carro, entramos na imobiliária, nós sentamos lá porque nós já tínhamos feito uma pré-análise de alguns imóveis no site da imobiliária. E aí o que aconteceu? Nós chegamos lá e nós falamos para a mulher que nós estávamos procurando, mas em nenhum momento a corretora me perguntou assim, tá, mas me explica uma coisa, qual é o imóvel que tu procura? Qual é o valor que vocês têm para poder investir nesse imóvel? Vocês têm filho? Não têm? Vocês são casados? Vocês trabalham em casa? Como é que é isso? Deixa eu entender um pouquinho mais. Ela não fez nenhuma pergunta. Ela não perguntou qual era a nossa necessidade. Ela não perguntou. Ela não fez, e nós não estávamos procurando um imóvel baratex, ainda que fosse. A gente chegou lá porque a gente tinha visto uma casa de mais de 1 milhão e pouco, né, de reais. Então o imóvel que a gente estava vendo era um imóvel de um valor, né, elevado. No final, a gente não comprou dessa imobiliária. Nós encontramos uma corretora que fez um atendimento incrível e nós gastamos mais do que o dobro. Mais do que o dobro do que a gente pretendia no nosso imóvel, né? Nosso imóvel tá lá no Brasil, super bem avaliado, né? Nós temos ele até hoje, fizemos um excelente investimento, pagamos um valor, o imóvel valorizou muito, porque a nossa região tem crescido muito, então a gente fez um baita de um negócio. Mas por quê? Porque essa corretora, ela fez várias perguntas para nós, né? Qual era o nosso interesse, qual era, né? Na época eu tinha os meus 3 filhos e tal, ela encontrou o imóvel perfeito. Gente, ela encontrou o imóvel perfeito. Nós compramos uma cobertura com 3 suítes, tinha o escritório que nós queríamos, tinha 2 cozinhas, tinha até piscina. Nossa cobertura lá no Brasil tinha até piscina. Ou seja, ela achou, inclusive, algo a mais do que nós estávamos procurando. Isso porque ela nos
tralho de perguntas. Então, se você não pergunta para o seu cliente o que ele está buscando, quais são os interesses dele, você nunca vai descobrir o quão mais você pode vender para ele. Gente, a gente estava vendo um apartamento, um imóvel de 1 milhão e pouco, entendeu? A gente comprou um valor muito além. Entende? Porque a mulher perguntou, descobriu e ela simplesmente conseguiu vender algo muito além do que a gente queria. Entende? Por quê? Porque ela perguntou e ela descobriu quais eram as nossas necessidades. Então, todas as vezes que você pergunta, faz as perguntas. Dani, mas eu não sei o que perguntar. Então, para tudo e descobre quem é o melhor vendedor da área que tu atua. Dani, o melhor vendedor da área que atua é o fulano de tal. Senta com ele e pergunta para ele quais são as perguntas que ele faz para as pessoas que ele atende. Pergunta. Pede para ele te apresentar quais são as perguntas. Se ele trabalha contigo, para do lado e observa como é que ele atende. Como é que ele pergunta, como é que ele envolve as pessoas para poder descobrir. Porque quanto mais tu descobrir a necessidade do teu cliente e quanto mais tu descobrir a necessidade que o teu cliente ainda nem descobriu, pega isso, olha isso. Quanto mais tu descobrir a necessidade que o teu cliente tem, que nem ele sabe que tem, acabou. Que é o meu caso, que foi o nosso caso, né? Nós trabalhávamos já em casa, o Danilo e eu, e quando ela apresentou essa cobertura para nós, meu Deus, ela apresentou a cobertura com mais coisas do que nós queríamos. A gente nem procurava hidromassagem no quarto, a gente nem queria uma cobertura com piscina. Em Bento Gonçalves só tem 3 coberturas com piscina. E a nossa era uma das 3, entendeu? Então ela vendeu para nós. Nossa, imagina. E eu lembro quando ela falando hoje, assim, nossa, imagina, quando chegar o verão, vocês estiverem cansados, quiser tomar, né, aí um suco, uma espumante na piscina, vendo o pôr do sol, que delícia, trabalhou o dia inteiro, depois vai ali dar um mergulho, olha essa piscina de borda infinita, porque a piscina no caso lá era de borda infinita, e ela nos levando pra andar pelo apartamento, e aí ela ia falando, sabe, porque vocês trabalham bastante em casa, vocês não têm noção. Um vendedor que pergunta é um vendedor poderoso. Um vendedor que pergunta, um vendedor que entende aquilo que o cliente necessita, que nem o cliente descobriu ainda, esse sim é o top vendedor, tá? Próximo ponto. Gente, quem for chegando, já vai clicando aí pra me seguir, né? Pra acompanhar mais os conteúdos lá, ok? Próximo erro. Esse vendedor não tem um processo de vendas bem definido. Dani, o que é o processo de vendas? Aula 1, lá no meu YouTube, ok? Nessa jornada aqui, tá? Nessa jornada, na aula 1 eu falei de processo de vendas, tá? Então, lá na aula 1 e na aula 2 eu falei de processo de vendas, ok? Então, você precisa assistir sobre o processo de vendas. Se você não tem um processo de vendas bem definido, você não tem, né, aí um passo a passo, uma metodologia definida. Então, talvez você não está vendendo mais porque você não tem uma metodologia, um processo de vendas. Dani, eu não faço ideia do que seja processo de vendas. Aula 1, tá lá no YouTube. Aula 1. Você precisa ter o passo a passo do seu processo de vendas bem definido. Mas assim, muito bem. Qual é o passo 1 do seu processo de vendas? Qual é o passo 2? Qual é o passo 3? Dani, explica o processo de vendas. Não tem como explicar agora, ok? Mas se você quer uma aula completíssima de processo de vendas, vai lá e assiste. Então, você talvez não tenha hoje um processo de vendas muito bem definido. Qual é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 do seu processo de vendas? Não importa a área que você... Dani, eu vendo... Deixa eu pegar uma coisa bem esquisita. Eu vendo esterco de cavalo. Bom, tu vende esterco de cavalo, qual é o teu processo de vendas? Não importa o que tu venda. Se você tem um processo de vendas bem definido, acabou. A tua produtividade, os teus resultados em venda, eles vão ser infinitamente melhores. Agora você precisa parar tudo, se questionar se você tem um processo de venda, se esse processo de venda ele tá bem definido, ele tá bem detalhado e se você tá usando esse processo de vendas. Dani, eu não tô usando. Então você precisa parar, estudar, definir
executar e executar e executar o seu processo de vendas, ok? Porque aí, então, você vai ter um resultado incrivelmente melhor. Porque quando você não tem um processo de vendas muito bem definido, você perde, você não avança, você não performa, você não tem os resultados incríveis que você poderia ter. Tá entendendo? Então, se você é um vendedor e você não tem um processo de venda, opa, é como se você fosse um vendedor mudo. É como se você fosse um vendedor cego. Você não tá vendo e você não tá falando. Então, você precisa ter muito claro aí o seu processo de venda definido e mais do que definido. Você precisa pegar esse processo de venda, você precisa executar ele e talvez, se necessário for, fazer alguns ajustes, algumas melhorias para o seu processo de venda, ok? Ótimo. Então, vamos aqui continuar. Próximo erro desse vendedor, não tem um plano de comunicação pós-venda. Qual é o plano de comunicação pós-venda que você faz com o seu cliente hoje? E aí, quem trouxe muito forte isso para todos nós é justamente quem trabalha no mundo digital. O mundo digital, ele tem trazido muito forte um plano de comunicação muito estabelecido, muito definido de pós-venda. Você vai lá e compra um produto, né? E hoje, quando você vai lá e compra um produto, seja lá de qual empresa for, existem empresas com um plano de pós-venda muito bem definido, de procura do seu cliente, de atualização do que aquele cliente está usando, se está gostando ou não, de fidelização. Então, um plano de comunicação, sabe? E a palavra aqui é encontrabilidade. O quanto você é encontrável pelo seu cliente e o quanto você se coloca numa posição de encontrar o seu cliente depois que ele faz a primeira compra de você. E aí, eu quero falar pra vocês que eu vou começar uma nova jornada aqui no Instagram, falando sobre vendas online. Nossa, a cabeça de vocês vai estourar, vai ser incrível. Porque vai ser uma aula de venda online que você vai perceber o quanto de dinheiro que você tá deixando na mesa. O quanto você tá deixando de avançar. O quanto você poderia estar vendendo a mais porque você não entendeu ainda o quanto você pode fazer de resultado aí na internet, ok? Tudo também porque o seu plano de comunicação pós-venda, ele não é funcional. E ele não é ativo. Hoje, quando um cliente compra de você, como, quando e com qual periodicidade você entra em contato com ele? Só isso que eu tenho pra te perguntar. Só isso que eu tenho pra te dizer. Cliente comprou de ti uma vez. E aí? Qual é a comunicação? E não é uma comunicação pra tu vender pra ele de novo. É uma comunicação de relacionamento de contato. De quanto em quanto tempo? Como é feita essa comunicação? Quais são os meios que você utiliza pra fazer essa comunicação? Dani, eu não faço nada disso. Então tu tem que assistir minhas próximas aulas. Só isso que eu tenho pra te dizer. Você tá perdendo muito. Mas você tá perdendo muito por não ter um plano de comunicação extremamente funcional com os seus clientes, ok? Próximo erro. Não busca um ponto ou mais de diferenciação no seu negócio. Vamos lá. O que te diferencia hoje das demais pessoas que fazem o que você faz? Ou você faz exatamente como todo mundo faz? O que te diferencia hoje? O que faz você ser diferente no seu atendimento, na sua venda das demais pessoas? O que te faz diferente? O que o teu atendimento te faz ser diferenciado? Sabe? E aí, quando eu comecei a desenvolver o meu negócio em venda direta, eu entendi e eu olhava ao meu redor e eu via que existia fracas estruturas de treinamento, que os treinamentos eles eram todos repetitivos e muito rasos.
E eu pensei, nossa, nunca. Tipo assim, ó, o meu maior diferencial vai ser treinamento e capacitação. Pode até ser que as minhas consultoras não queiram absorver todo o treinamento e capacitação que eu ofereço, mas as minhas consultoras, elas vão ter uma estrutura de treinamento e capacitação. E há anos eu decidi instaurar isso. E isso acabou sendo o alicerce, né, do nosso time de vendas. E hoje existe uma estrutura muito bem definida de treinamento e capacitação. Como eu falei, pode ser que as consultoras não queiram absorver tudo isso. Ok, porém, existe hoje uma estrutura de treinamento absurda, completa, funcional para minha equipe. E isso me faz ser diferenciada de todo e outro qualquer time de vendas hoje existente no Brasil. Existem semanas que eu dou uma série de treinamentos de assuntos diversos. Mas por quê? Porque lá atrás eu escolhi não ser rasa. E aí eu escolhi o quê? Capacitar minha equipe. E isso me faz diferente. Eu não sou uma diretora, eu não sou uma líder da minha equipe que fala as mesmas coisas. Então eu escolhi uma diferenciação: conhecimento, conteúdo, treinamento e capacitação. Entende? Então, isso é bem importante. No entanto, que hoje eu tenho um plano de comunicação com a minha equipe, hoje eu tenho uma plataforma de treinamento, hoje eu entrego uma série de ferramentas prontas para elas. Eu desenvolvi a apostila de treinamento, a apostila de produto, né? Hoje eu falo... Ixi, nem vou ficar falando tudo aqui que eu falo, que eu faço, que eu ofereço, entende? Então, tudo isso acabou diferenciando, né? O meu trabalho, o meu posicionamento. Então, o meu posicionamento, ele é diferenciado. O meu trabalho, ele é diferenciado. Ponto. E o resultado da minha equipe, ele é diferenciado. Não é à toa que nós somos hoje a equipe número 1 do país. Tu entende? Então, isso não foi construído da noite pro dia. Isso foi construído a longa data, por um bom período, entende? Aí, para poder ter os resultados que nós temos hoje. Qual é o teu diferencial com as tuas clientes? Qual é o teu diferencial no segmento que você atua? O que te faz diferente? Nada! Não tem problema se você respondeu nada. Agora, o grande ponto é: você quer continuar não tendo nada ou você quer mudar? Dani, eu quero mudar. No que você escolhe mudar? No que você escolhe mudar? Muito importante que você pense nisso, ok? Bem importante. E aí você buscar essa mudança aí pro seu negócio, tá? Último ponto. Não pensa como o cliente pensa. E esse aqui talvez é o mais importante deles. Você pensa em como você vai vender, você pensa em como você. Muitas vezes você não pensa com a cabeça do seu cliente. Como pensa o seu cliente? O que busca o seu cliente? Como se comporta o seu cliente? Eu poderia ficar aqui até amanhã de manhã trazendo milhares de perguntas para você. Mas a pergunta mais poderosa é essa: como pensa o seu cliente? Quando o seu cliente está entrando na sua loja, no seu estabelecimento, o que ele está olhando? E aí eu já vou trazer um spoilerzinho do que eu vou trazer nas próximas semanas sobre venda na internet. Olha só, sabe por que muita gente não avança na venda online? Porque todo o conteúdo que tu cria é um conteúdo para ti. Quando tu para de criar conteúdo para ti e tu cria conteúdo pro teu cliente, acabou. Tu dá a virada. Tá, então deixa eu pensar que eu vou gravar pro meu cliente, que eu vou falar com o meu cliente. A explicação é pro meu cliente. Esse conteúdo é pro meu cliente. É pra pessoa que tá consumindo aquilo que eu tô postando. Então, um dos maiores erros que eu vejo é que as pessoas elas passam o tempo inteiro fazendo o quê? Elas passam o tempo inteiro criando conteúdo pra elas, falando pra elas. Elas estão falando delas pra elas o tempo todo. Agora, quem tá ali na tua rede social? Ela quer comprar de ti ou ela pode vir a comprar de ti? Tá, então tu tá falando pra ela? Não. Tu tá explicando pra ela? Não.
Ou seja, tu não tá parando pra pensar no que aquela pessoa que te segue está pensando. Entende? Ou seja, você não tá criando conteúdo pros outros, você tá criando conteúdo pra você. Você não tá falando pra quem te ouve, você tá falando pra ti mesma. Você não tá pensando em como aquela pessoa que tá do outro lado tá pensando. E esses 8 pontos, eles simplesmente fazem com que você deixe de vender muito mais do que você poderia vender. Repetindo quais são aqui os 8 pontos, né? Você não domina o que você vende, falta profundidade técnica do seu conteúdo, você não conhece o que os seus clientes buscam, você não está compreendendo o mercado, você não usa de perguntas para dominar a conversa, você não tem um processo de vendas claro e executável, você não tem um plano de comunicação pós-venda, você não busca um ponto ou mais de diferenciação sua no seu negócio e você não pensa como o cliente pensa. Então, se eu puder te deixar uma última dica, vai ser: anota tudo aqui que eu falei e aí você precisa encontrar as respostas para absolutamente todos esses pontos aqui. Você precisa avaliar, tá, eu tenho o processo de vendas? Não tenho, então vou buscar descobrir como é que é um processo de vendas e executar. Eu tô pensando como o meu cliente está pensando? Não, então eu vou começar a pensar. Eu tô estudando o que eu deveria estudar? Não, então eu vou começar a estudar. Para você poder ter resultados completamente diferenciados do que você está tendo, você precisa parar e não só avaliar o que você já tem. Porque o que você já tem ou o que você já faz te trouxe até aqui. Mas aquilo que você não tem vai te levar ainda onde você não chegou. Então, para você ter novos resultados, para você ter resultados melhores ainda, você precisa fazer mais. Você precisa parar e fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. O que eu não tenho? O que tá me faltando? Gente, eu vou falar pra vocês, eu não paro de pensar o tempo inteiro. O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais pela minha equipe? O que eu posso criar? O que eu posso fazer mais? Eu passo o tempo todo pensando nisso. O tempo todo pensando nisso. O tempo todo pelo que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer mais, sabe? E esse pensamento do que eu posso fazer mais, ele é muito bom, porque ele me tira da zona de conforto. Ele me faz pensar, não, eu preciso fazer mais sim, mas então eu tenho que estudar mais, eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que ir além. Sabe? Então, isso é bem importante. Isso vai fazer toda a diferença. A Juliana perguntou, por favor, dá um exemplo, como você venderia um kit 3D? Na verdade, eu tenho vários exemplos lá no meu YouTube. Eu tenho uma série no meu YouTube pra quem é Mary Kay, chamada Mary Kay Jazz. Lá eu detalho tudo. Lá eu falo da lista infinita. Lá eu falo da abordagem. Lá eu falo de como você vai se apresentar. Lá eu falo tudo. O que você precisa? Você precisa pegar todo esse conteúdo, compilar, transcrever e executar. Colocando o seu tempero, a sua maneira e a sua forma. Se eu te der um exemplo aqui, ele vai ser um exemplo raso. Você precisa de um conteúdo profundo que começa desde você criar uma lista infinita dos seus possíveis clientes até a sua apresentação, até a sua abordagem, até a condução da sua comunicação para esse cliente conhecer o seu produto. Entendeu? Então não é tão simples assim. Não é só pegar aqui, ai, olha, post-it, como post-it. Não! Eu preciso pensar em tudo isso que eu trouxe. Eu preciso pensar em como o meu cliente pensa, eu preciso entender o que o meu cliente busca. Eu preciso perguntar. Entendeu? Então, tudo isso, por exemplo, você que é de Mary Kay, né? Você que é do universo Mary Kay, tá tudo lá no YouTube. Mas se você não é de Mary Kay, você é de qualquer outra área, com certeza você precisa pensar em alguma coisa, uma coisa bem importante. E essa vai ser a deixa final aqui do meu treinamento. Sabe o que você precisa pensar? Quem é melhor no seu segmento? Quem é o melhor vendedor no seu segmento? Quem é o melhor líder no seu segmento? Quem é o melhor naquilo que você faz? E como essa pessoa faz? Ponto. Como essa pessoa faz?
E o que ainda essa pessoa não faz. Gente, isso aqui é a chave. Eu fiquei um tempo analisando o que as pessoas no meu segmento faziam. Eu analisei, eu entendi. E aí eu fiz uma análise mais profunda ainda. O que elas não fazem? Elas não fazem isso, 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 isso. Pronto, é aqui que eu vou. Acabou. Entendeu? Então, se você fala, Dani Fontana é a melhor no meu segmento, ótimo. O que eu já faço? Olhou o que eu faço? Aprendeu o que eu faço? Agora para, me observa. E descobre o que eu ainda não faço. Vai lá e faz. Faz o que eu faço porque dá certo e vai lá e faz o que eu ainda não faço. Você vai ser infinitamente melhor. Você vai ir muito mais longe. Entende? Então você precisa olhar para o melhor do seu segmento. Analisar o que essa pessoa já faz. Modelar, executar. Com o seu tempero, com a sua forma. Porém, você precisa olhar para essa pessoa e descobrir o que ela não faz. E fazer isso. E aí você vai ter resultados espetaculares. Quinta-feira que vem, eu vou dar aula 1 ali de internet. E eu só quero te avisar que vai ser incrível. Eu tô estudando algumas semanas, alguns meses, as tendências de venda online para esse ano. As tendências do mercado digital para esse ano. Eu tenho certeza que essa aula, ela vai a tua mente. Ela vai te ajudar absurdamente a você ter resultados incríveis. Mas, até quinta-feira que vem, vai lá no YouTube, assiste a minha jornada de vendas, coloca tudo em execução. Entendeu? Você que entrou aqui nessa aula e não tá me seguindo, me segue aqui para você receber os comunicados, né? E você tá com a gente na quinta-feira que vem. Gente, quero agradecer a vocês pela participação, pela presença, né? Essa foi a 4ª e última aula da nossa jornada de vendas. Semana que vem a gente começa com a jornada aí de online. Eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês, ok? Um beijo e boa noite.